Boa noite, então, meus irmãos. Está presente aí o meu irmão Jorge Caldeira, o Washington e outros que irão nos ver, né, posteriormente, que vocês possam sentir essa mesma satisfação que a gente sente ao estudar o Evangelho do Cristo. E hoje daremos continuidade a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai falar sobre a fé transporta montanhas, a segunda parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 19. Eu vou fazer aqui uma página de abertura, depois a prece, um pequeno comentário do estudo de semana passada e o estudo dessa semana, dando continuidade e fechando assim o segundo capítulo, para semana que vem entrar com o capítulo 20, que eu não me lembro aqui agora de cabeça qual que é, mas nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler uma página, né, já que estamos falando a fé que transporta montanhas, eu vou ler uma página aqui que eu achei muito interessante, vocês já devem conhecer ou já ouviram essa história, que ela está no livro de Ramiro Gama, que contou vários causos, né, do nosso querido Chico, esse grande ícone da doutrina espírita, que nós tivemos o privilégio de ser contemporâneo dele, e deixou uma obra muito, né, importante para a gente, um legado de estudo, de humildade, de conhecimento. Então, ele conta uma historinha que tem um título interessante para o assunto de hoje. É A Medicação pela Fé. A moça batida, num acesso de tosse, chegaram ao Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é o primeiro centro que Chico inaugurou. Ele tinha, quando ele se tornou espírita, né? Foi lá pedir a bênção do padre, amigo dele, aos 17 anos de idade. Então, ele inaugurou o centro espírita em Pedro Leopoldo, chamado Luiz Gonzaga. Então, essa moça chegou lá com a receita médica. E ela estava tuberculosa. 2 hemopotisas já haviam surgido como horrível prenúncio, né? Ou seja, quando começar já a soltar, né? Às vezes sangue, devido ao problema no pulmão. E então ela não estava bem, estava mal, né? E aí o doutor indicaram um remédio. Entretanto, né, Chico disse à doente, o médico me atendeu. Chico disse à doente, né? Chico, médico, Chico disse à doente, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar essa receita por 30 dias, mas não tenho dinheiro. Você poderia me arranjar uns cobres? O médium respondeu com a boa vontade de sempre, nosso querido Chico, né? Minha filha, hoje eu não tenho, e meu pagamento no serviço ainda está longe. Ele vivia do salário dele, né? Ele trabalhava para o Estado, ele vivia do trabalho dele. Que devo fazer? Ela disse, né, jovem, estou desarvorada. Chico pensou e disse, você peça à Mãe Santíssima socorro e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? Aí a moça falou, de manhã e à noite. Então, minha amiga, você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, em sua casa, e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com água abençoada em memória dela e repetindo isso 2 vezes por dia no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. Olha que interessante, né? A enferma agradeceu e saiu. Passado 1 mês, a moça surgiu no centro corada e refeita. Ah, é você? Disse o médium. Sim, Chico, sou eu. Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos de papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus
e passaram os dois à oração. Olha que página maravilhosa e um exemplo de fé, né, do nosso querido Chico. Então, vejam vocês que depende da nossa vontade e da nossa certeza, né, de que poderá acontecer. Não é a crença, não, mas a certeza, como nós falamos semana passada. Eu vou fazer um comentário daqui a pouco sobre esse assunto, mas antes eu vou fazer a prece. Podemos colocar um copo com água, né? Guilherme, seja bem-vindo aí. Podemos colocar um copo com água para que ela seja fluidificada. Se os espíritos puderam fazer isso, né, que com parte da receita, né, picadinha, né, foi colocado junto com água, e essa água curou essa moça, essa água também pode nos curar, dependendo, né, do que nós tivermos, ou independente do que nós tivermos, né, essa água pode curar, depende da fé. Então, enquanto nós estamos fazendo aqui o nosso estudo, estamos cercados por espíritos iluminados, independente que estejamos um longe do outro, né, mas estamos cercados pelos espíritos de luz, porque eles são os nossos protetores, assim como a irmã Laura, estão aqui nos amparando e, com certeza, fazendo todo o trabalho necessário e recompondo em nós aquilo que nós mais necessitamos. Então, coloque essa aguinha aí, ela será fluidificada, e assim nós vamos fazer a nossa prece de início. Senhor Jesus, nosso divino amado Mestre, agradecido, estamos por este momento onde aqui reunidos em teu nome, queremos falar do teu evangelho à luz da doutrina espírita. Somos gratos a ti, Mestre Jesus, por nos enviar esse Consolador prometido. Essa obra maravilhosa codificada pelo nosso irmão Allan Kardec e que nos traz tanto esclarecimento. E assim, Mestre, aos poucos vamos adquirindo, vamos conhecendo essas verdades contidas nessas obras maravilhosas. Então, com toda certeza, nos libertamos da nossa ignorância espiritual, Senhor. Então, nós te pedimos o teu amparo e a tua proteção e que continuemos a busca dessa verdade através dessa doutrina maravilhosa. E também é importante que possamos levar aos nossos irmãos essas verdades respeitando o direito de cada um. Não queremos impor nada, mas toda vez que tivermos a condição que esse irmão permita, que possamos falar de ti, mestre, não é de religião, mas de ti, do teu amor que tu tens por nós. E quando temos fé, tudo se resolve. Então, mestre Jesus, que só possa nos amparar, nos proteger, também energizar, fluidificar o nosso lar, que a tua paz possa estar conosco. E em teu nome, mestre, em nome de irmã Laura, em nome dos nossos mentores queridos, e em nome de Deus, pedimos a permissão para, então, darmos início ao nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa página que foi lida, né, falando sobre essa moça que procurou o Chico, que estava com tuberculose, e o título é Medicação pela Fé, eu vou pedir aqui permissão, porque eu montei esse slide aqui e fui buscar a pesquisa, aí eu vi um comentário muito interessante de uma irmã espírita, né? Estava na internet, chama com o nome Shirlene Divino, e eu peço licença a ela para poder usar as palavras dela aqui, com alguns toques que eu dei também, pelo que eu entendi. E ela diz o seguinte: essa página de abertura, né? Isso eu coloquei, nessa página de abertura expressa muito bem o poder da fé, que foi o primeiro subitem que nós estudamos na semana passada. Quando Jesus nos alerta dizendo que a nossa fé pode nos curar, e que somos deuses e temos poderes inimagináveis, nós, em nossa imperfeição e falta de elevação moral, não damos crédito. Mas a essência da mensagem do nosso querido Chico Xavier nos prova o quanto as palavras do Divino Mestre são sábias
e verdadeiras. Nós, encarnados, necessitados ainda de um corpo físico que pode adoecer por consequência de nossos pensamentos e atitudes, e ainda não temos a noção do quanto podemos usar a mente para o nosso bem. O poder da mente, né? Leon Denis fala muito disso, do poder da mente. Nós somos o que queremos ser. Uma mente equilibrada, juntamente com um coração puro e bondoso, pode ajustar e curar células doentes. É isso que os espíritos fazem, usando a gente como instrumentos para trabalhar células que estão deficientes no nosso corpo físico e, então, nos curar. Quando nós temos fé, quando nós temos também o merecimento, né? Lembrando que, para isso, precisamos passar pela reforma íntima, pois, se não trabalharmos o perdão, a resignação, a paciência, a tolerância e todas as questões morais ainda imperfeitas em nós, não conseguiremos entrar em conexão com nossas próprias células e as reequilibrar. Então, olha só, faz-se necessário para que nós nos tornemos um instrumento em sintonia com os espíritos iluminados, faz-se necessário que nós possamos trabalhar essas imperfeições, que são grandes, né? Às vezes a gente está com o coração amargurado e quer ser curado, que seja lá uma simples dor de cabeça, e não consegue. Por quê? Porque a gente não cria uma sintonia, estamos criando um bloqueio entre a espiritualidade e nós. E para que haja essa cura, para que sejam trabalhadas, recompostas essas células que estão nos prejudicando, nós temos que ter essa sintonia. Se não tiver, não será realizado o trabalho. O alerta do nosso mestre com relação ao poder da fé é bem mais profundo do que imaginamos. Precisamos sentir fé raciocinada, aquela que nos chama à razão, evangelizando-nos, mantendo o teor vibratório sempre elevado e, principalmente, caminharmos no bem, que não é fácil, mas nós temos que lutar por isso e fazer essa transformação, deixar esse homem velho para trás, e estamos tendo a oportunidade, que é o Espiritismo, oportunidade ímpar, que nós estamos tendo, então estamos com esse tesouro na mão, e que nós estamos fazendo com esse tesouro, né? Para transformar a nossa vida, para sermos merecedores dessa paz, desse consolo que nos dá essa doutrina. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente estudou a semana passada, que esse comentário foi da página inicial, e vamos relembrar um pouquinho para dar continuidade ao nosso estudo de hoje sobre a fé transporta montanhas. Semana passada nós falamos quando um pai apresentou um jovem lunático aos discípulos, né? Um jovem que tinha problemas mentais, né? Eles não puderam curá-lo, mas Jesus, ameaçando, aí eu abri aqui, ó, aspas, né? Com autoridade e amor, que Jesus não ameaça com agressividade, com violência, com autoridade e amor. O demônio, né, ameaçando, então, com autoridade e amor esse demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos perguntaram, por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? E Jesus fala, por causa da vossa incredulidade. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada não seria impossível. Mas o que são essas montanhas? Não está falando na modificação da lei da física, né? Vou pegar esse corpo físico aqui e transportá-lo, uma montanha que faz parte do Sol, né? Do universo, do planeta, e vou transportá-la, não. São as montanhas que a fé desloca, né? A montanha que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse pela matéria, interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. São tantas montanhas que tem dentro da gente, que tem que ser removida,
tem que ser com muita fé, muito conhecimento, muito estudo, né? E estar ali propício para essa transformação, que não é fácil. Falamos também sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou fé cega. E aí nós falamos, né? O que é a fé cega e a fé raciocinada? Só uma passagem rápida aqui. A fé cega são aquelas que têm os dogmas, né? Os dogmas são pontos fundamentais de uma doutrina religiosa como sendo certo e indiscutível. Isso não acontece no Espiritismo. Ela não tem explicação. É esse ponto, né? E a gente tem que acreditar. Ela não tem explicação, não tem comprovação e, consequência, a pessoa se torna fanática ou incrédula, né? Muitos deixam até acabam ficando perturbados, né? Porque por confrontar com as suas ideias, com a lógica, com um Deus de amor, como pode isso, acaba ficando incrédulos, e outros fanáticos acreditando em coisas que a gente que estuda a doutrina espírita sabe que tem outro caminho, um caminho mais suave, como disse o Mestre Jesus, por entendimento. Então, o Espiritismo ele tem uma fé raciocinada, que procede da razão, da faculdade de raciocinar. E aí eu até falei, né, que para que a gente possa entender isso, né, a gente tem que conhecer, ter uma noção dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que são 7, 5, né? Tem livros que falam que são mais, mas aqui eu coloquei 5, né? Que eu brinquei e falei, olha, é o EI-PCP. Então, para ficar gravado, né? Então, é a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, que é a reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, são, então, 5, né? Conceitos aí, princípios fundamentais da doutrina espírita. E ela tem explicação através do conhecimento. Aí estão as obras básicas e as obras complementares, que está aí a todo momento, trazendo várias informações para a gente, né? E como consequência de tudo isso, a gente começa a ter uma fé inabalável. Por que a fé inabalável? Porque nós buscamos através de um conhecimento. E aí sabe que é necessário passar por determinadas situações que nós mesmo ou fizemos nessa vida, como mostra o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou nós fizemos no passado. Então, estamos colhendo os frutos das sementes plantadas no passado. E quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente fica, então, procura ser resignado. Quando a gente tem essa fé, é resignado, qualquer que seja a situação, até o nosso desencarne. Então, a gente sabe que nada é por acaso e que Deus é justo e bom, que nós passamos por aquilo que nós precisamos. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Afirmar eu sei. Conseguir a fé. Então, a fé é conseguida, ela já não é. Nós temos a noção da fé, está dentro da gente, é inata, mas ela é aperfeiçoada. E com o estudo, com o conhecimento, a gente vai aperfeiçoando essa fé. E aí, então, paramos nesse capítulo, né, na semana passada, e aí hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira que secou, e também vamos falar dos espíritos, das instruções dos espíritos sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, e depois também vamos falar a fé humana e a divina, né? Então, vamos lá falar primeiro da figueira, né, a parábola da figueira que secou, né? A gente sempre ouve essa parábola, né? E é interessante quando a gente busca o entendimento dela. Então, ela diz o seguinte: quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, né, falando de Jesus, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse
Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz da figueira. Pedro, lembrando do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: tira-te daqui, lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, no que houver dito acontecerá e verá que que esse efeito vai acontecer, né? Então, você vai, né, com a sua fé e seu entendimento, vai mostrar que você pode, o que você deseja poderá acontecer, né? E essa parábola da figueira é interessante, mas a Jesus amaldiçoou. Jesus sempre usava aquele momento para ensinar os seus discípulos e a todos que o seguiam, né? E então ele usou esse momento dessa figueira, e aí vem Kardec nos explicar, né, muito interessante a explicação, dizendo: a figueira que secou ela é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produzem. Aquele que só tem aparência, né? Vive de aparência, como a gente fala, né? Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percrustadas, algo de substancial para os corações. Ou seja, aquela palavra, né, da boca para fora, que a gente, às vezes, está lá, o orador fala e fala, mas não vivencia. Ah, mas vai falar então, João, quer dizer que vocês, espíritos, vivenciam? Não, nós temos também as nossas imperfeições, mas nós temos a noção e temos a vontade dessa mudança e procuramos, com toda certeza, nos tornarmos pessoas melhores. Mas é difícil, sabemos disso, né? Mas a gente entende e sabe que nós vamos, sabedores da oportunidade que a gente tem de ter um conhecimento a mais em determinada explicação do nosso mestre querido, então nós seremos cobrados, porque recebemos mais, então seremos mais cobrados também, né? E Kardec continua: simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Então, não estou falando aqui só de religião, mas aquela pessoa, por exemplo, nós falamos aí, né, num estudo aí anterior, daquelas pessoas ricas que têm condição de auxiliar e acabam, através do seu egoísmo, do seu orgulho e da sua ganância, não auxiliando, não ajudando, também estão perdendo a oportunidade. Então, é como a figueira que secou. E o que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta a montanha. Então, é essa fé inabalável que falta para a pessoa entender, porque a gente vai ver mais para frente, né, que a fé é mãe da esperança e da caridade. Então, para a gente ter esperança, a gente tem que acreditar no futuro. E se a gente só olhar o presente, a parte material, né, uma vida só, fica muito difícil da gente entender tudo isso. São árvores cobertas de folhas, essa figueira seca, coberta de folhas, porém baldas, né, fracas de frutos dá frutos sazonais, até é citado, né, não era a época de frutos. Mas quando nós, através da nossa fé, da nossa transformação, nós daremos frutos continuamente, né? Não como essa figueira, que nesse momento estava sem esse fruto. E muitas pessoas acontece isso, tem aquele momento de que você está procurando ajudar, né?
se ajudar, se transformar, se tornar uma pessoa melhor, mas você é abafado né, pelo dia a dia, pela sociedade, e você acaba se deixando levar. E sufoca isso que estava dentro de você, então não dá esses bons frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Então, se a gente não tomar cuidado, né, não abrir os olhos a tempo de dar bons frutos, a gente pode se perder e não dar continuidade ou estacionar nessa nossa evolução e não pegando, né, essa oportunidade de passar para um mundo de regeneração, onde a gente, pelo menos, vai se tornar e vai conviver com pessoas um pouco melhor do que são hoje. Um pouco aspas, né? Porque se comparar com o nosso mundo de provas e expiações é até muito, mas será um mundo ainda que o bem se igualará ao mal e ainda teremos as nossas provas, mas com mais conhecimento, com mais amor e com menos sofrimento. Quer dizer que todos os sistemas, olha só que importante isso, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem postos em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, ela pode, como, né, Kardec falou aqui, secar até a raiz, ou seja, sofrerão aqueles que não entenderem que terão que dar esses bons frutos. Então, é a parábola da figueira que secou, e é muito interessante. Aí vai falar, olha, aqui, essa parte que é o item 10 desse estudo, né, desse capítulo, direcionado para nós espíritas, né? Ali ele falou de uma forma geral, falando inclusive de outras pessoas que adquirem, estão em determinadas situações e não aproveitam a oportunidade, e também de outras, aspas, né, religiões, ou pessoas que estão aprendendo, mas não se transformam, não fazem a sua reforma íntima. Agora aqui não, aqui vamos falar para o espírita. Os Tem muita médiuns dos semelhança, tempos né, João? atuais... Oi? Tem muita semelhança com a parábola do semeador, né? Que Parábola. algumas sementes caem na rocha e secam, outras caem nos espinhos e são abafados, só poucas que vão cair em terra fértil, né? Exatamente, isso aí, parábola do semeador, bem lembrado, Caldeira. Então, olha só, aí está direcionado, como eu falei, né, para nós espíritas. Ó, os médios nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão, renovação social. Estamos renovando para, posteriormente, entrarmos, né, já no estágio de regeneração, no planeta de regeneração, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade. Então, quando surgiu o Espiritismo em 1857, codificado por Allan Kardec, estourou, né, assim, de forma mais notada, né, no mundo todo. Já existia, desde do início do mundo, né, a mediunidade, né? Quer dizer, existiu o mediunismo, né? A mediunidade foi depois da codificação da doutrina espírita. Então, mas existia, né, essa mediunidade e a nossa e foi estourando, né? E a nossa responsabilidade foi surgindo em vários lugares, porque é uma missão especialíssima, como disse aqui Kardec. Se, porém, esses médiuns desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põe a serviço dos interesses mundanos, aí seres com certeza irão pagar por isso. Se recusa a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tira dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom
que se tornou inútil neles, e eles ficam à mercê dos espíritos maus. Olha só, né, que Kardec colocou para a gente. Olha a nossa responsabilidade. Estamos com, né, uma ferramenta importantíssima na mão, mas se a gente não cuidar, seremos responsáveis por esse mau uso, né, desse dom que recebemos. E aí vamos falar também da Instruções dos Espíritos, onde a fé ela é mãe da esperança e da caridade. Esse espírito chamado José, um espírito protetor em Bordeaux, em 1862, que diz o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade separada. Então, onde está a fé, tem a esperança e tem a caridade. Ele diz o seguinte, olha, José, não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, se a gente não tiver fé, com ela vem a esperança, então, só assim a gente vai acreditar nas realizações das promessas do nosso mestre. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que também dá o amor? Não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, quando eu tenho fé, eu acredito, eu tenho esperança e eu também caminho, vem junto com essa fé esse amor. Porque se eu acredito, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me transformar, eu quero auxiliar aqueles que estão caminhando conosco, mas volto a dizer, auxiliar, mas respeitando o direito de cada um no seu momento certo, cada semente germina no momento certo em que Jesus achar que Jesus, o Deus, nosso Pai, que é o momento. Então, com muito respeito, a gente vai, através dessa fé, procurando, né? Quando nós nos transformamos, é amor. Eu só me transformo quando eu me amo. E assim eu vou expandindo esse amor, né? Então, é uma inspiração divina essa fé que desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração, né? Dessa transformação, dessa mudança, deixando para trás o homem velho. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Então, como eu falei semana passada, no nosso estudo, né, Tiago, não adianta fé sem obra. Fé sem obra é fé morta. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida, todos os revés da vida, né? Os altos e baixos da vida. Então, a fé, ela vai te mostrar no seu no momento em que você passar por eu usei esse termo semana passada, eu acho ele muito interessante, né? Pelo testemunho, ou seja, aquilo que eu estou pregando, que eu estou buscando aprender, né? E eu estou levando esse conhecimento para aqueles que me dão a oportunidade, mas eu tenho que também demonstrar isso através das minhas obras. Se eu não estou me transformando, minhas palavras estão soltas ao vento. Então, olha só, eu tenho que me transformar para que realmente eu demonstre que eu tenho essa fé. Isso não é fácil, né, gente? Eu sempre falo isso não é fácil, porque diante dos problemas, né, às vezes gravíssimos, às vezes a gente passa por esse testemunho diante de uma doença incurável, né? Ou algum familiar nosso, e se a gente não tiver muita fé, a gente se perde. Mas a doutrina espírita, ela dá essa base sólida para que nós tenhamos essa visão, embora seja difícil. Uma visão de que, olha, eu sempre tenho esse ditado popular, né? No final tudo dá certo.
E se não der certo é porque não chegou o final, mas na verdade já chegou o momento de você viver aquela experiência, mesmo que seja aquele momento derradeiro que você retornará à pátria espiritual. Então, é esse momento que a gente tem que demonstrar a fé, e é a fé que é a mãe da esperança e da caridade, ela vai ter, né? Nós vamos ter uma autocompaixão, ou seja, a gente vai entender que a gente vai ter que passar por aquele momento e que é uma bênção de Deus, porque estamos passando por aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, a gente vai entender e vai passar, com certeza, resignado. Essa seria a palavra correta, né? Resignado nesse momento. É difícil? Repito, mas não é impossível, e quando a gente estuda a nossa doutrina querida, quando a gente procura entender e procura se transformar, a gente consegue, por mais difícil que seja. E aí, o último item, né, do nosso estudo fala sobre a fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Então, é um sentimento do nosso futuro. Então, a gente tem que acreditar lá nos princípios fundamentais da doutrina espírita, como eu falei. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, né? O homem, né? A princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade. Foi aquilo que eu falei, né? Lá no início. É inato, é latente, mas nós temos que aperfeiçoá-la, né? Então, lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade. E qual é a minha vontade? Essa é a minha transformação, é a busca do conhecimento, é conhecendo a verdade, que ela nos liberta de todas essas dificuldades de entendimento, né, desses medos, dessa insegurança. Essa é a libertação que a verdade nos traz, e depende da nossa vontade. Se eu não quiser, eu vou ficar estagnado. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião, né? Nós temos considerado, né? Consideramos o Cristo como apenas um chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode um homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, a gente vai ver, ele continua. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais? Então, na verdade, não era um milagre. O milagre é trabalhar esses efeitos naturais, a lei natural, né? Se a gente lê lá o Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais são leis naturais, que são 10 lá, né, nas leis morais. Então, essas leis naturais, que ocorre essa transformação dentro dessas leis de Deus. Então, não é nenhum milagre que vai acontecer, mas essa transformação por essa lei, através dessa lei natural, cujas causas os homens de então desconheciam naquela época, mas que hoje, em grande parte, se explicam, e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornaram completamente compreensíveis. A gente não vê aí cura a todo momento através, né, do magnetismo e dessa vontade, dessa fé e dessa força auxiliada por esses espíritos iluminados, tantas curas, né, em casas espíritas, mas para isso também nós temos que fazer a nossa parte, aquele que está nesse momento sendo beneficiado por essa cura, que é entrar nessa sintonia, né, de coração aberto e muita fé, para que haja sintonia e realmente seja curada. A fé humana e também o merecimento, né, gente? Não podemos esquecer disso. Nem Jesus curou todos, porque ele sabia que aquele ali não era o momento, né?
A fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais futuras, né? Então, ou seja, o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa. Se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que faculta imensa força. Então, essa é a fé do homem. Eu sei que eu vou conquistar, né? Quando a gente, às vezes, tem dificuldade, e eu vivenciei isso, né? Para buscar lá um curso do nível superior, passando por tantas dificuldades, mas com muita fé e muita força, eu cheguei no final, eu alcancei o meu objetivo. Então, a fé que eu tinha, né? Do João, ali, do homem João, né? E continua, então, o espírito José. O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e novas ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não chegue, que se não chegue a vencer. Ou seja, com a fé, com a vontade e com o acreditar, eu creio, né, que realmente eu vou alcançar esse objetivo, então, com certeza, eu vou conseguir, auxiliado por esses espíritos amigos. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, juntando o magnetismo com a fé, a gente faz verdadeiros, aspas, milagres, né? Repito, assim continua José, o espírito protetor. A fé humana e divina, né? Ou seja, é o que eu falei ali, né? O que nós, quer dizer, o José que falou, eu estou apenas colocando meu ponto de vista. Então, é a fé que eu acredito em mim, mas tem aquela que eu também acredito em Deus, e com isso serei fortalecido e vou fazer, né, verdadeiros milagres, entre aspas. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, maravilhas, né? E que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, nós temos, né, a capacidade de fazer essa transformação, de curar, de nos curarmos, a autocura, mas para isso a gente tem que ter, então, essa vontade, essa fé em nós e, principalmente, a fé em Deus. E para encerrar o assunto de hoje, e deixar vocês aí expondo a opinião de vocês, eu vou ler aqui um texto, uma página de fé de Alta de Souza, né, de um poema aqui de Alta de Souza, que diz o seguinte: alma cansada e triste, alma sincera, se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o grilhão da mágoa te encarcerar. Ante a sombra que assalta, esfera, se surge ofensa por sinistra lança, na tormenta do mal que investe e avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura, ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia, das trevas nasce a bênção de outro dia, nas promessas de nova madrugada. E assim, meus irmãos, eu encerro, então, passando a palavra para vocês, para colocar as suas opiniões agora nesse momento. Ô, João, muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu queria concordar que você, eu acho que foi lindo hoje, você se superou, estava inspiradíssimo, que você até pudesse repetir aquela primeira
mensagem, sucintamente, do Chico Xavier, lá no Centro Luiz Gonzaga, por favor. Seu microfone está fechado. Você está falando a medicação pela fé, a página de abertura? Isso da receita, daquela receita médica. Tá. O título é A Medicação pela Fé. A moça abatida num acesso de tosse chegara aos Luiz Gonzaga, né, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, com a receita médica. Estava tuberculosa. 2 hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios. Entretanto, a moça disse: Chico, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar essa receita por 30 dias. Mas não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns cobres? O médium respondeu com boa vontade: Minha filha, hoje não tenho, e meu pagamento no serviço ainda está longe. O que devo fazer? Estou desarvorada. Chico pensou e disse-lhe: Você peça a nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite. Então, você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa em sua casa e, no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e, repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro, corada e refeita. Oh, é você? Disse o médium. Sim, Chico, sou eu. Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus e passar os 2 à oração. É isso aí, Jorge. Obrigado, João. É emocionante essa passagem. Muito bonita mesmo. Tem isso me fez aqui lembrar, não sei porquê, de uma passagem que atribui a Gandhi, que, enfim, ele recebia também, em algum momento da vida dele ali, recebeu algumas pessoas para receber orientação e tudo, e contam que chegou uma mãe com um filho que, assim, estava passando muito mal e tudo, e tinham atribuído isso ao excesso de comer açúcar doce. E ele chegou para Gandhi e falou: por favor, Mahatma, fala para ele vai te ouvir, fala para ele não comer açúcar. Aí Gandhi olhou para a criança, ficou observando, chegou para a mãe e falou: por favor, me traga ele daqui a 2 semanas. A mãe não entendeu nada, a criança também, mas 2 semanas depois eles voltaram. E ali, chegando, Gandhi olhou para a criança e falou: por favor, cuidado, não coma tanto açúcar. E a criança abaixou a cabeça e tudo. A mãe, curiosa, foi perguntar para Gandhi: mas Gandhi, assim, por que você não falou isso 2 semanas atrás? Aí Gandhi respondeu: porque há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Para falar para ele não comer, eu precisei parar. E quando tem a passagem que Jesus fala em relação ao tamanho da fé, que todos os apóstolos ali conseguiriam fazer isso, se pelo menos a fé tivesse tamanho de um grão de mostarda, eu lembro disso também, né? Não é só falar, é fazer, viver, enfim, é viver especificamente o Evangelho redivivo. É isso aí, rapaz. E é interessante, né, que isso a gente vai conquistando aos poucos, porque a imperfeição, rapaz, quando você tem, né, um defeito, né, você tem um vício, nossa senhora, como é difícil. Às vezes a gente fala assim: a pessoa não larga o cigarro, e eu estou falando de vícios que são palpáveis, né? Fora os outros, né, que são aqueles que você não são outros tipos de vícios, que é a maledicência, que é o egoísmo, que é, né, o avarento. Então, assim,
Aí o cigarro, você olha assim e fala, mas como é que essa pessoa consegue fumar? Porque eu não fumo, né? Aí é fácil. Agora, né, ou a bebida, ou outra, aquele que é alcoólatra. Então, é difícil demais, cara. A gente, quando tem os nossos vícios, você vai lá, pensa, você sabe que está errado, aí você cai, e aí daqui a pouco né, a sua consciência te cobra, aí você melhora um pouquinho, daqui a pouco você cai, mas vai diminuindo, diminuindo, e isso o Espiritismo vai fazendo com a gente. Um dia vai parar, se não for nessa, vai ser na outra encarnação, né? E a gente vai perder a oportunidade de ser nessa, mas fazer o quê, né? Tem outra passagem também muito, muito importante, que me lembrei também agora, sobre a fé, né? Que é o cego de Jericó, né? Que Céu de Jesus estava Jericó. passando, né? E aí começa a gritar, querendo ir lá, e os outros querem que ele fique quieto. E Jesus ouve, manda trazer até ele e pergunta o que você deseja, que eu fique curado, né? E o que me curou? Foi a tua fé que te curou. Então, é isso. Hoje realmente foi maravilhoso. Todas as semanas são maravilhosas, mas hoje eu acho que, como eu disse, você se superou, me emocionou muito. Talvez eu até estivesse precisando ouvir isso, né? Mas... Bom, Jorge. Gostaria de endossar tudo aí que o Jorge disse, que realmente nosso irmão João hoje está muito iluminado. Sempre está iluminado, mas hoje está especial. Não é verdade? Obrigado, João, por tudo. Guilherme, um abraço para você também. Gosto, eu agradeço. Você sabe que toda vez que eu vou fazer um estudo, né, ou uma palestra, sempre nas minhas preces eu peço, eu sou um aprendiz, né, mas peço que as minhas palavras possam ser usadas, né, o estudo, o assunto, para tocar os corações daquelas pessoas que estão, naquele momento, precisando, né? E graças a Deus, eu fico muito feliz, não é pelo João, não, né? Não é pelo João, não, mas assim, de poder realmente levar uma palavra que as pessoas vão ouvir, que vai auxiliar em algum momento, em alguma coisa, né? Então, eu fico muito feliz e agradeço imensamente a espiritualidade por me usar, né, como esse veículo de propagação do Evangelho do Cristo, que eu amo tanto. Ok, meus irmãos? Então, vamos encerrar. Eu peço, então, ao meu amigo Jorge Caldeira, aí, que está, né, inspirado aí, faça a prece para a gente, por favor. Seu microfone está fechado, Caldeira. Agradecemos a irmã Laura, seus colaboradores, aos nossos anjos de guarda, a Jesus, que permite que esses anjos de guarda, esses guias espirituais, protetores estejam conosco, a Maria Santíssima, como foi colocado aqui nessa mensagem maravilhosa do Chico. Agradecemos, então, por essa noite maravilhosa, que massageia os nossos corações, nos anima, nos joga para frente. E pedimos, mais uma vez, que toda essa espiritualidade amiga fluidifique essas águas que nós colocamos aqui, que nos proteja de todos os males, de todas as aflições, de todos os incidentes, de toda a violência, de todos os acidentes, e que também proteja as pessoas que estão passando por dificuldades, pelo Covid, por outras doenças, e o pessoal lá da Ucrânia, que está passando por muitas e muitas dificuldades, enfim, por todos aqueles que precisam da palavra, que Jesus possa estender essa palavra a eles todos e a nós todos, e que Maria estenda o seu manto sagrado sobre todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Guilherme.